Olá pessoas, eu sou Luffy Steffen, estamos começando mais um Nafta Luffy e continuando com a minha heróica e mesopotâmica missão, continuo analisando os fragmentos de novelas clássicas na Globoplay na ordem cronológica de produção dessas novelas, né? Quer dizer, até agora eu tenho conseguido fazer isso por conta da forma como elas foram, né? Da ordem como elas foram disponibilizadas, mas daqui pra frente não sei como é que vai ser. Então a gente fez o vídeo sobre o Rebu, novela de 74 e 75, depois fizemos um sobre Estúpido Cupido, novela de 76 e 77, e agora, é claro, vamos fazer de Os Gigantes, novela de 79 e 80. Pois é, e o que eu posso dizer sobre Os Gigantes, né, minhas impressões sobre esses dois míseros fragmentos, ou seja, o primeiro e o último capítulo? Bom, na verdade, o último capítulo de Os Gigantes eu já tinha visto várias vezes, porque ele também circulava aí nas internets da vida já há alguns anos. Mas o primeiro capítulo eu não tinha visto. Não sei se estava circulando, eu não vi. Então, para mim, foi uma revelação ver o primeiro capítulo. E uma coisa interessante, reconhecer o último capítulo que eu já conhecia. Mas, de qualquer forma, vale dizer que foi muito interessante, uma novela tensa, né? Obviamente, Os Gigantes é uma novela tensa. Ela faz parte da turma das novelas tensas, né? Que nos anos 70 eram bem mais comuns do que as de hoje em dia. Mas eu devo dizer uma coisa, eu senti também uma nostalgia assistindo, né, esses fragmentos de Os Gigantes. Por quê? Porque eu estava lá, em 79, assistindo a novela. Isso mesmo, como vocês já sabem, eu sou da época, né, eu peguei essa época, nasci em 75, em setembro, para ser mais exato. Então, quando a novela começou, eu tinha praticamente 4 anos, né? E eu me lembro, tem alguns flashes na minha memória, de assistir os Gigantes na época, assim, lembro que era uma coisa estranha, pesada, assustadora, né? Então, quer dizer, eu como criança de 4 anos já sentia uma tensão ali, né? Engraçado como a sensibilidade, mesmo a gente sendo criança, ela passa, né? Então a lembrança de Os Gigantes nessa época é de uma novela estranha, né? Meio esquisita, esquisitona, né? Mas o que eu também queria falar dessa época é que eu me lembro que o que me marcou muito quando eu assisti Os Gigantes na infância, né, meio assim, caoticamente, era da música Força Estranha, né, música maravilhosa do Caetano Veloso, que já tinha sido gravada pelo Roberto Carlos no disco dele de 78, mas a versão definitiva é com a Gal Costa, gravada em 79. Faz parte da trilha da novela. O engraçado é que na minha memória de criança, depois dessa fase, 79 e 80, eu cresci achando, na minha memória, que Força Estranha era o tema de abertura da novela. Na minha memória, a abertura era uma pomba voando com a música Força Estranha da Gal. Fiquei pensando isso durante muitos anos. Eu só fui descobrir que, na verdade, a abertura era outra coisa, com outra música, já nos anos 90, quando o Video Show exibiu a abertura, naquela época que eles exibiam a abertura de novela esporadicamente, né? Novelas clássicas, né? Então aí que eu falei, ué, mas a abertura era essa, né? Com a música Horizonte Aberto, é Horizonte Aberto, né, o nome? Me perdoem a minha falta de memória agora, mas é Horizonte Aberto, com Sérgio Mendes e Gracinha Leporassi, que é uma música linda, né? E a abertura também é linda. Mas é engraçado como durante muito tempo eu achei que era Força Estranha da Gal, e não tem nada a ver, né? A música tá dentro da trilha, toca, né? Fecha a novela no encerramento do último capítulo, mas não era abertura. Mas de qualquer forma, falando na abertura, depois eu vou falar mais pra frente nesse vídeo sobre a abertura, mas assim, o que é aquela abertura com o Diniz Fati surtando, né, ao som de Horizonte Aberto? É muito engraçada, né? É tensa, mas não deixa de ser engraçada também. Mas, de qualquer forma, outra lembrança que eu tenho dessa época, 79 e 80, é que eu era completamente apaixonado por Lauro Corona e Lídia Brondi. Ainda sou, né? Somos, né? Essa paixão tinha começado um pouco antes em Dancing Days, onde os dois faziam par romântico, ficavam juntos e tal. E em Os Gigantes, eu me lembro que eles começam como par romântico, né? Como namorados, ele, o jornalista polaco, e ela, a veterinária Renata, mas depois eles se desfazem e a Renata vai terminar se envolvendo com o personagem do Tarcísio Meira, e ele com a personagem da Solange Teodoro, com quem ele fica no final, inclusive. Mas eu lembro que nos primeiros capítulos de Os Gigantes tinha uma cena muito fofa dos dois, acho que já na cidade de Pilar, onde, se eu não me engano, ela corta o dedo e aí ele vai lá e chupa o dedo, assim, faz uma coisa de carinho, assim. Uma coisa tão fofa, né? Os dois no auge da juventude, da beleza, da fofura, né? Eu queria muito rever essa cena, mas, né, como sabemos, não vou conseguir, porque só temos 2 capítulos, o primeiro e o último. No primeiro, Lauro e Lídia nem dão as caras, uma pena. E no último, ele aparece bastante, o Lauro, aliás, numa interpretação bastante carismática, como era do feitio dele, muito, muito bonito, muito belo, muito carismático.
E a Lídia aparece muito pouco no último capítulo, o que é uma grande pena, né? Queria ver mais dessa personagem, a Renata, mas fica para a próxima encarnação. Bom, então para continuar a nossa análise, vamos ler a resenha do Ismael Fernandes, o grande Ismael Fernandes, sobre Os Gigantes. Vamos lá ver o que ele escreveu, só para a gente, né, começar didaticamente. Os Gigantes. Paloma de Nisfat volta ao Brasil depois de longa ausência. Encontra o irmão gêmeo em coma e a cunhada viridiana, Susana Vieira, como sua principal rival às suas ideias deterministas. E depara-se novamente com dois amigos de infância, Fernando, Tarcísio Meira, e Chico, Francisco Cuoco, disputando seu amor. Como o irmão está condenado a viver com meia vida utilizando aparelhos, Paloma desliga um dos tubos provocando sua morte. Seu problema então é tentar desmentir a denúncia de eutanásia e decidir com qual dos amigos deve ficar. Uma das maiores celeumas em telenovela, o clima excessivamente passional provocou o desinteresse do público e a exaustão do autor. Outro problema ainda maior, o ataque às multinacionais que a história desenvolvia não foi bem aceito pela emissora, que falhou em não notar esse particular na sinopse de Lauro César Muniz, autor da novela. A ideia original teve diversas modificações e o final foi reescrito por autor desconhecido, que, entre outros erros, modificou sensivelmente a personalidade de Paloma. Lauro César Muniz, que vinha com uma carreira brilhante, principalmente de ideias revolucionárias nas telenovelas da Rede Globo, conheceu um redundante fracasso. Erro de muitos. O dele foi que na primeira semana só se falou em doença, hospital, dor, tensão e terminou com um aborto e caixão saindo para o cemitério. Nada mais desestimulante. Pois é porque a novela, no primeiro capítulo a gente já vê esses temas todos, né? Hospital, tensão, dor, né? Medo da morte. E quando ele fala que terminou, a primeira semana da novela terminou com o aborto, que é a personagem da Susana Vieira que sofre um aborto, né? Quando fica sabendo da morte do marido, o Fred, irmão da Paloma. Caixão saindo para o cemitério, caixão do Fred. Então, quer dizer, essa é a resenha básica do Ismael Fernandes sobre Os Gigantes. Mas uma das pessoas que é sempre apontada como um dos problemas da novela, inclusive, é a própria Diniz Fati, protagonista da novela. Então eu gostaria, vamos defender a Dina e saber o que a própria tem a dizer aqui no livro Diniz Fati, Palmas para que te quero, a autobiografia da atriz, né, publicada em 1988 pela editora Nórdica, com participação da escritora Mara Caballero. O que a Dina fala de Os Gigantes? Esse livro eu já li muitas vezes, né, é um livro maravilhoso da Dina, onde ela conta muitas coisas de bastidores de trabalhos que ela fez, inclusive na Globo. E Os Gigantes ela fala pouquíssimo dessa novela, né? Mas aqui ela fala, vamos ver o que ela diz. Então, abram aspas para Diniz Fati. Passei 11 anos na TV Globo. Saí depois de uma novela que odiei fazer, Os Gigantes, que me sacrificou muito. O sucesso, em geral, é da emissora. O fracasso é culpa dos atores. Na realidade, os atores são muito pouco responsáveis pelo sucesso ou fracasso de uma novela. Defendem o personagem, têm uma certa influência, mas estão longe, infinitamente longe do poder que tem no teatro. Na televisão e no cinema dependemos demasiadamente da luz, do corte, da direção, da história, das circunstâncias. E eu diria que a Diniz Fati, nesses dois capítulos que a gente vê, o primeiro e o último, principalmente no primeiro, quando ela está começando a novela, a interpretação dela é fascinante, né? Bom, a Dina era uma atriz maravilhosa, né, de teatro, cinema e televisão, e né, um grande monstro sagrado das nossas artes, e é fascinante ver ela no primeiro capítulo, né? Ela já chega chegando, né? E no último dá para perceber a exaustão da atriz, a vontade de se livrar logo daquilo, mesmo assim ela está bem em cena até o último momento, né? Grande Diniz Fati. Então eu diria que assim, o problema da novela não era ela, né? Eram outros fatores, né? Enfim, mil questões. Mesmo assim, eu gostei muito de ver os fragmentos dos Gigantes e é uma novela que eu gostaria que estivesse inteira, assim como o Rebu. Eu assistiria ela inteira sem pestanejar. Pois é, mas apesar da novela ter sido uma novela problemática, rejeitada pelo público, pela crítica, etc e tal, ainda assim ela foi um produto muito visto e debatido com muita visibilidade em sua época. Até porque, na época, todas as novelas das 8 da noite da Globo eram assunto popular, assunto nacional, né? E por isso mesmo, inclusive, que quando a Rede Globo, na verdade a RGE Editora, associada à Globo, lançou o álbum de figurinhas Galeria dos Personagens da TV, no comecinho de 1980, o que aconteceu? A novela que estava no ar era Os Gigantes, e por isso que tem um grande destaque nesse álbum para o elenco dos Gigantes, né? A gente tem aqui, por exemplo, estrelas. Então a Diniz Fati aparece como Paloma em Os Gigantes, galãs. O Francisco Cuoco aparece como Chico Rubião, o Tarcísio Meira como Fernando, né? Então existe esse destaque para Os Gigantes, que era a novela do momento, né? Susana Vieira como Viridiana, e, claro, não poderia deixar de citar o meu casal dos sonhos,
Lauro Corona e Lídia Brondi fazendo Renata e Polaco. Apesar que essa foto tá errada, né? Porque o Lauro Corona não tá fazendo Polaco aqui. Essa foto é de Dancing Days, né? Ele tá como Beto. Mas a Lídia, sim, tá fazendo Renata com esse cabelo emaranhado que ela usou nessa novela. Falando na Renata, essa personagem marcante de Lídia Brondi, ela aparece também nesse fascículo, Melhores Momentos da Telenovela Brasileira, publicado também em 1980. Inclusive, né, não é surpresa nenhuma a gente saber que na equipe de pesquisa dessa série estava o próprio Ismael Fernandes, né, que depois faria o livro que a gente sempre usa como referência, Telenovela Brasileira Memória. Mas enfim, essa coleção aqui, cada edição trazia no final pequenas fichas de personagens que marcaram as novelas, né, para você recortar, fazer um fichário, sei lá. E aqui tem Renata, a personagem da Lídia. E aqui está ela com o famoso cabelo emaranhado. Esse visual da Lídia é muito bacana, final dos anos 70, né, 79 e 80, esse cabelo meio, parece quase uma samambaia. E com esse cabelo, a Lídia ficou realmente a Maria Schneider brasileira, né, aquela famosa atriz já falecida, que entrou para a fama estrelando ao lado de Marlon Brando O Último Tango em Paris, em 72, filme do Bernardo Bertolucci. Então a Lídia Brondi nessa fase é meio parecida, né, o cabelo, assim, o look de geral, com a Maria Schneider, né? E mais Lídia para vocês. Aqui em Playboy, a edição de agosto de 80, né? Famosa edição da Playboy com a Lídia na capa, mas ela não está nua dentro, né? A força da Lídia na época era tão grande que ela sai na capa da Playboy, mas não tira a roupa, né? Dentro tem uma reportagem com ela, uma entrevista e tal. Eles comentam o sucesso da personagem Renata de Os Gigantes, que tinha sido a última personagem dela na televisão, né? Porque nessa época dessa revista já estava no ar Água Viva, a novela que sucedeu Os Gigantes, né? E aqui então tem umas fotos bacanas também da Lídia com esse mesmo look que eu gosto, esse cabelo à la Maria Schneider, né? Aqui, cadê? Né? Uma coisa meio pós-hippie, né? Que é esse visual que a Renata tem, né? A personagem. Embora a gente quase não viu isso nos fragmentos, porque quase não tem nada da Lídia ali, né? Mas enfim. E também vale citar essa... Bom, esse aqui está sem capa, esse suplemento, mas é o suplemento da Playboy de 87, aí sim, quando a Lídia posou nua. E aí tem essa revista extra que vem junto com os melhores momentos da carreira da Lídia e o ensaio de nu, né? E aqui, numa página, tem algumas capas de revista marcantes, e tem aqui Amiga TV Tudo, Lídia e Dina na capa, falando de Os Gigantes. E olha a manchete que interessante. Gigantes. Expulsão de Renata não acaba sua transa com Paloma. Como assim sua transa com Paloma? As duas tinham caso? Pois é. Na verdade, na época, né, no final dos anos 70, a palavra transa significava uma série de coisas, né? Acordo, convivência, parceria, sei lá. Não só transa de sexo, né? Porque hoje a gente fala transar, ainda fala, né? Eu falo. Mas a gente ainda fala transar se referindo à relação sexual, né? Mas na época, transa era uma gíria geral, né? Então, quando eles falam na capa da Amiga TV Tudo, expulsão de Renata não acaba sua transa com Paloma, acho que eles estão se referindo à amizade que brota entre as duas mulheres. Não obstante, reza a lenda que sim, que o Lauro César Muniz tentou insinuar o interesse lésbico entre as duas mulheres, Paloma e Renata, e que o negócio não foi desenvolvido por motivos óbvios, né? Que naquela época praticamente não dava para tocar nesse assunto sem ser completamente censurado pela censura da ditadura militar e pela própria Globo, que também não ia querer mexer nesse vespeiro, né, tão cedo. Mas eu não sei dizer, eu acho que a única pessoa que poderia responder se realmente tentou fazer essa insinuação lésbica é o próprio Lauro César Muniz. Pois é, para continuar a gente segue nesse assunto, né, quer dizer, a ligação da Renata com a Paloma era uma coisa tão forte que independente de ser uma relação lésbica ou não, elas ficam muito amigas, porque na verdade a Paloma reconhece a Renata como uma espécie de herdeira da personalidade forte de Paloma quando era jovem, né? Já que naquele momento, quando começa a história, a Renata é uma personagem que deve ter 22, 23 anos, né? Uma veterinária, e a Paloma já é uma mulher de 40, né? Mais ou menos isso. Mas, de qualquer forma, aqui no dicionário da TV Globo, eles falam um pouco dos Gigantes e no final eles citam algumas manchetes de revistas e jornais da época sobre a novela. E aí tem uma muito engraçada. Na revista Amiga, de 20 de fevereiro de 1980, portanto logo depois do término da novela, a manchete é: o filho de Paloma tinha que ficar com Renata e não com Veridiana. Filho de Paloma? Pois é, gente, aqui, bom, como sempre eu digo nesses fragmentos, tem spoiler pra caramba, né? Porque afinal de contas estamos falando de fragmentos, todo mundo vai ver isso correndo, então não tem por que ficar escondendo o jogo. O fato é que no último capítulo começa com a Paloma chegando em casa da maternidade com o filho que ela acabou
de dar à luz. E aí ela, como se sabe, a Paloma resolve sair de cena, sair da vida, e com quem que ela deixa o filho? Com o pai da criança, que é o Chico, interpretado pelo Chico Cuoco, mas com uma cláusula. Ela quer que quem eduque a criança seja Viridiana, a cunhada, interpretada por Suzana Vieira. Só que esse resultado desagradou uma parcela do público que preferia que a criança ficasse com Renata. Por quê? Porque, na verdade, Viridiana, durante toda a novela, esteve em pé de guerra com a Paloma, né? As duas são antagonistas por conta da questão de que a Paloma provoca a eutanásia, né? Desligando os aparelhos que mantinham vivo o seu irmão gêmeo, que era marido da Viridiana, né? O Fred. E por isso as duas são inimigas. E no final ocorre essa bandeira branca, quando a Paloma sai de cena e deixa o filho para que a Viridiana cuide. E muita gente não gostou, dizendo que o filho tinha que ficar com Renata, exatamente porque, pela lógica da personagem Paloma, teria muito mais a ver ela deixar o filho com a Renata. E, na verdade, aí vai aqui uma revelação bombástica que eu preciso fazer. A novela, como também muita gente já sabe, não foi concluída pelo Lauro César Muniz, devido a vários problemas, né, de audiência, incompatibilidade do autor com a direção, elenco, com a própria Globo. O Lauro César se afastou e várias pessoas se envolveram na escrita dessa novela até o final, incluindo a Maria Adelaide Amaral, que é acreditada no final da novela como colaboradora de texto. Mas há quem diga, reza a lenda, parece que oficialmente quem escreveu o último capítulo foi o Walter George Durst. Mas existem duas versões, então, do último capítulo, porque o Lauro César já tinha deixado escrito o desfecho. E, na verdade, não foi esse que foi ao ar. Existem duas versões diferentes do texto do último capítulo. A versão escrita pelo Walter George Durst, que é a que vai ao ar, que a gente vê nos fragmentos, e a versão que o Lauro César tinha escrito, que é bem diferente em vários aspectos. Pois é, na versão que está no fragmentos, que é o que a gente vê, o filho da Paloma é do Chico, né, do Francisco Cuoco, e ela deixa então o filho com o pai, mas quer que a Viridiana tome conta, né, eduque a criança. Na versão do Lauro César Muniz, na verdade o filho não é do Chico, o filho é do Fernando, personagem do Tarcísio Meira. E ela deixa então o filho com o Tarcísio Meira e pede para Renata, já que a Renata termina com Renata e Fernando terminam juntos, né, Tarcísio e Lídia, o casal vai cuidar do filho de Paloma. Ah, e mais um detalhe, nessa versão não é filho, é filha. Né? Então, detalhe, na versão que vai ao ar, que a gente vê, o bebê chama Fred, em homenagem ao próprio irmão da Paloma. Na versão que não foi ao ar, é uma criança, é uma menina, e chama Paloma. Né? Então, tem essas diferenças. Pois é, eu prefiro muito mais a versão que não foi ao ar. Né? Para mim, seria muito mais legal se a filha de Paloma, a Paloma Mirim, ficasse com Fernando e Renata no final. Muito mais interessante. Mas, né, não foi isso que aconteceu. Teria esse final sido censurado também justamente porque a ligação mágica das duas mulheres, como a própria Paloma fala na carta que ela deixa para o Fernando, mesmo na versão oficial, ela deixa uma carta para ele, né? E ela fala da ligação mágica que sempre envolveu ela, Fernando e Renata. Então, será que essa ligação mágica, um tanto quanto suspeita para a época, foi o motivo da mudança de final? Não sei, não saberemos. Vale lembrar que o texto com os dois capítulos, o que foi ao ar e o que não foi, circulam pela internet, né? Eu tive acesso e li esses capítulos, porque na verdade eles foram usados como pesquisa numa tese de mestrado defendida por Jane J. Sarkis em 1981 na Universidade de Brasília. Tese essa com o título A Identidade Sexual dos Gigantes. Pois é, desde aquela época a telenovela brasileira já era assunto de teses de mestrado e doutorado na Academia Brasileira. Mas agora, deixando de lado um pouco a Renata e ficando na Paloma, vale também citar um outro trecho do livro da Dina, onde ela coloca uma declaração que ela deu para Scarlett Moon, jornalista maravilhosa, já falecida, né, que foi casada com Lulu Santos, no jornal Última Hora, de 5 de novembro de 82, Dina estava dando entrevista para Scarlett Moon a respeito da montagem do espetáculo teatral Reda Gabler, que Dina estrelou e produziu nessa época. E aí ela comenta: eu não queria muito fazer Reda Gabler porque ela se mata no final, e é a terceira peça seguida, as outras foram Murro em Ponta de Faca e As Criadas, em que me mato no final. Eu fico pensando, será que não é para não me matar fora que eu me mato no teatro? O engraçado é que a Dina esqueceu de citar Os Gigantes, né, que também foi a última novela que ela tinha feito nesse momento, onde a personagem no final também se mata, né? E por falar nisso, a gente vê que Os Gigantes é realmente uma novela polêmica, porque ela tá trabalhando basicamente com dois temas que são muito tabus até hoje, a eutanásia e o suicídio. Eu diria até que hoje em dia o suicídio é mais tabu que a própria eutanásia, né? E também eu queria aproveitar para comentar também uma tendência daquele momento, né? Porque você vê que Os Gigantes
terminou no começo de 80, aí veio a novela Água Viva, que era uma novela mais alto astral, mais pra cima, mas depois veio O Coração Alado, da Janete Claire, uma novela também bastante pesada e deprimente, como Os Gigantes, que inclusive a gente já vai comentar em breve, nas próximas semanas, porque também está no Fragmentos. E ali a gente vê que a personagem da Débora Duarte, a Catuxa, no último capítulo, ela também se suicida, assim como Paloma, né? Para quem já viu, né, dá para perceber, aquilo é um suicídio, né? Ela fica sabendo que um personagem vai matar uma mulher e ela vai lá e se coloca no lugar dessa mulher, simula ser a mulher para ser morta pelo assassino. É um suicídio, né? Porque ela planeja tudo. Então, assim, é uma barra pesada mesmo essas novelas, Os Gigantes, Coração Alado. Mas e o Lauro César Muniz, o que disse sobre Os Gigantes? Bem, sobre Os Gigantes talvez não muito, mas eu tenho aqui uma preciosidade. Esse livro TV Excelsior, né, um livro sobre a ascensão, apogeu e queda do maior sucesso da televisão brasileira, Glória in Excelsior, de Álvaro de Moya, lançado pela imprensa oficial na maravilhosa coleção Aplauso. E aqui tem uma parte com um texto em primeira pessoa do próprio Lauro César Muniz. Ele não fala dos gigantes, mas ele fala uma coisa muito interessante para nós, que vale a gente usar. É o seguinte: ele tinha feito uma novela na TV Excelsior chamada Ninguém Crê em Mim, que foi um fracasso, que não foi compreendida, é uma novela moderna para sua época que não foi compreendida. E aí ele diz: em 67, aceitei fazer uma nova novela na TV Excelsior. Benedito Rui Barbosa me convocou, argumentando que eu ia fazer uma novela baseada numa grande obra literária. E a obra era O Morro dos Ventos Uivantes, clássico da literatura inglesa, de Emily Brontë, e a minha resistência desmoronou, diz ele, né? Eu adorava aquela história, tinha lido o romance e visto o maravilhoso filme de William Wyler. E o diretor era, uma vez mais, o meu querido Dionísio Azevedo. Aí ele comenta que ele foi muito fiel à essência do romance, colocando também essa questão das contradições de classes sociais, né? O embate das aristocracias rurais e a nova classe sem raízes nobres, né? Utilizando para isso também o triângulo amoroso entre os personagens Heathcliff, Catherine e Edgar. Aí ele conta: a retomada desse tema me propiciou, anos mais tarde, novelas como Os Deuses Estão Mortos na TV Record, Escalada e O Casarão na TV Globo. Pois é, minha gente. Mas ele esqueceu de citar Os Gigantes, que também tem tudo a ver com o Morro dos Ventos Uivantes. Aliás, Gigantes, o Morro dos Ventos Uivantes, né, tem essa simbologia aí. Existem 1000 explicações para o título Os Gigantes nessa novela, mas a minha preferida passa a ser esta. Será que Os Gigantes não tentam emular o Morro dos Ventos Uivantes? Porque não é só isso, eu vou explicar por quê. É o seguinte, minha gente, o romance O Morro dos Ventos Uivantes, publicado em 1847, né, o único romance da escritora inglesa Emily Brontë, mas um clássico absoluto até hoje, ele conta a história desse personagem, o Heathcliff, que é um menino abandonado, um órfão, né, uma criança, que é levado para casa de uma família rica, né, numa fazenda, num campo, né, numa montanha, no Morro dos Ventos Uivantes, e ele passa a conviver com os irmãos de criação, que são os filhos legítimos do patrão, a Catherine e o Hindley, né? E aí, desde criança, Catherine e Heathcliff, que são irmãos de criação, né, não são irmãos de sangue, eles têm uma relação muito próxima, uma relação apaixonada, que é praticamente um incesto, já que eles são irmãos de criação, né? E quando eles crescem na adolescência, esse romance aflora, mas, no entanto, ela opta por casar com o nobre Edgar, em vez de ficar com o selvagem e originalmente pobre Heathcliff. Ele se afasta e retorna anos depois rico, e aí ela fica em dúvida novamente entre o marido e o Heathcliff, que agora é uma outra pessoa, né? Uma pessoa, né, que tem dinheiro, embora não tenha estirpe, já que ele nunca teve. Esse triângulo amoroso, onde aparece a questão da moça optando pelo homem rico que ela não ama, em detrimento do homem pobre, selvagem, que ela realmente ama, o Lauro César utiliza em Escalada, por exemplo, onde o personagem Antônio Dias, do Tarcísio Meira, é um personagem pobre, né, um batalhador que tenta vencer na vida, e se envolve com Marina, personagem da René de Vilmon, moça rica, de fazenda, né, mas ela opta por casar com o Pascoal, Cécio Thierry, um cara também da burguesia, né, embora ela ame o Antônio. Em O Casarão, o Lauro César Muniz também usa essa tática, né? A gente tem o pintor João Maciel, que é um pintor pobre, um artista, idealista, interpretado pelo Gracindo Júnior e depois pelo Paulo Gracindo, né? E a Sandra Barsotti, que é a moça que ele pinta, que ele se apaixona e que não escolhe ficar com ele, e sim com um homem rico, que era o Atílio, o personagem do Denis Carvalho. Depois, na fase 2, Sandra Barsotti e Denis Carvalho se transformam em Yara Cortes e Mário Lago. Então vejam que esse triângulo aparece em Escalada, em O Casarão, e de certa forma ele também está nos Gigantes. Em Os Gigantes a gente vai ter uma pequena variação dessa história, que é a seguinte: Paloma tem um irmão gêmeo, irmão de sangue, irmão gêmeo, que é o Fred,
com quem ela tem uma relação bastante intensa e misteriosa, inclusive. Eu diria até que pode ser insinuado ali que existia um incesto entre eles, ou pelo menos um desejo inconsciente desse incesto se concretizar. Então a relação dela com o irmão é tão forte que logo no começo da novela ela desliga os aparelhos para poupá-lo do sofrimento. Prefere matá-lo, como ele mesmo tinha pedido, do que deixar ele sofrendo daquele jeito, já que ele estava desenganado. Né? Então existe esse grande amor dos irmãos gêmeos Paloma e Gurgel, assim como Heathcliff e Catherine, irmãos de criação em Morro dos Ventos Uivantes. Que mais? Paloma se divide entre desde a infância, e aí também é uma referência ao Morro dos Ventos Uivantes, que começa na infância, né? Desde a infância ela tem essa coisa do triângulo amoroso com outros dois meninos das fazendas vizinhas, o Fernando e o Chico, personagens que depois serão Tarcísio Meira e Francisco Coco, assim como a menina Paloma, que aparece sendo feita pela Monique Cury no passado, na nostalgia, no flashback, vai ser a Diniz Fati depois. Então ela se divide entre esses dois personagens selvagens, né, fazendeiros, mas acaba não optando por nenhum dos dois, né? Ela vai embora, vai morar fora do Brasil, né? Vira uma jornalista internacional na Itália, e os dois ficam lá nas fazendas. E quando ela volta é que acontece de novo, se rearma o triângulo amoroso, né? Nessas fazendas onde eles vivem. Ela na Fênix, o Fernando na São Lucas e o Chico na Pelourinho. Vale dizer que em escalada eu esqueci de citar mais esse pormenor, que o Hindley, o irmão da Catherine, o irmão verdade de sangue da Catherine, no Morro dos Ventos Uivantes, em escalada seria o Armando, personagem do Milton Moraes, irmão da Marina, que maltrata o Antônio, né, despreza ele, não sei o quê, assim como o Hindley faz com o Heathcliff no livro. Então, eu diria que realmente Morro dos Ventos Uivantes virou uma referência básica para o Lauro César Muniz em diversas novelas, né? Bem interessante. Mas se vocês estão fartos de O Morro dos Ventos Uivantes, não será desta vez que vamos parar de falar disso. É porque Os Gigantes tem mais uma referência ainda. Dessa vez eu arriscaria dizer que a equipe que criou a abertura da novela, chefiada por Hans Donner, também percebendo essa referência de Lauro César Muniz com O Morro dos Ventos Uivantes, foi buscar inspiração aonde? Na música Wuthering Heights. Isso mesmo, esse grande clássico do pop mundial, composto e interpretado com brilhantismo por Kate Bush, a cantora britânica, que no seu primeiro disco, o disco de estreia, em 1978, The Kick Inside, ela fez muito sucesso com essa música, e Wuthering Heights é uma música que ela compôs em homenagem, né, referenciando o livro Morro dos Ventos Uivantes, inclusive porque Wuthering Heights é o nome original do romance, né, o nome com que foi publicado originalmente na Inglaterra. Então ela fala, tanto que na letra ela fala, né, no refrão, Heathcliff, it's me, Cathy, I'm come home, socorro. Bom, isso foi pra quem pediu pra eu cantar. Tem gente pedindo pra eu cantar nos vídeos que faz tempo que eu não canto. Então, já foi essa palhinha aí, viu? Tratem de lamber os beiços. Mas, de qualquer forma, Wuthering Heights, se vocês assistirem os dois clipes, isso mesmo, a música Wuthering Heights foi lançada na época com dois clipes diferentes pra televisão, né? Dois videoclipes diferentes. O primeiro, a versão que foi lançada na Inglaterra, onde a Kate Bush aparece num cenário meio mitológico, né, um fundo preto, com uma névoa, ela com vestido branco, fazendo coreografias esquisitíssimas, bem ao gosto dela, né, e com uma cara fantasmagórica, cantando a música, né, fazendo algumas coisas com os braços, numa coisa meio nebulosa, né, num ambiente fantasmagórico não definido, como se fosse um além, né, com vestido branco. Na versão americana do clipe, o clipe é filmado numa espécie de bosque, né, num espaço aberto, com a Kate Bush com um visual diferente, fazendo também as coreografias maluconas dela, só que com vestido vermelho. E aí, então, a equipe de Hans Donner provavelmente adorou esses dois clipes e fez uma mixagem dos dois. É por isso que na abertura de Os Gigantes, a Jean está com o vestido vermelho, exatamente no mesmo tom de Kate Bush, no clipe americano de Wuthering Heights, e fazendo as coreografias malucas que Kate faz nos dois clipes, né? E surtando, né? Meio alucinada, meio neurótica, como Kate faz nos clipes. E num ambiente fantasmagórico, né? Na verdade, toda a gravação da abertura de Os Gigantes lembra muito o primeiro clipe da Kate Bush para essa música com vestido branco, mas a diferença é que a Dina tá com o vestido vermelho, que a Kate usa no segundo clipe. Por isso que eu disse que a abertura fez um mix dos dois. E se vocês acham que eu estou maluco, façam o teste. É simples, coloquem a abertura de Os Gigantes, tirem o som, e coloquem a gravação de Wuthering Heights, da Kate Bush, a partir dos 42 segundos da música, mais ou menos. Vocês terão uma experiência transcendental e inesquecível, digna de Paloma em Os Gigantes. Então é isso, minha gente. Viva Os Gigantes, essa novela tão fantástica, tão fascinante, uma lenda da telenovela brasileira, que infelizmente se perdeu para sempre. Só temos 2 capítulos, é o que tem, então vamos ser felizes com Os Gigantes, se é que é possível, porque Os Gigantes é uma novela
que não deixa a gente muito feliz, né? É pra deixar a gente tenso, porque é uma novela tensa. Então é isso, minha gente. Obrigado por tudo, obrigado pela audiência. Me despeço aqui. Voltaremos em breve com mais fragmentos. Vocês já sabem qual é a próxima novela que eu vou comentar nessa série. Fiquem ligados que logo, logo estamos de volta. Inscrevam-se no canal, mandem críticas, comentários, sugestões, polêmicas, já que Os Gigantes é uma novela polêmica. E ficamos por aqui. Até!